Amados ouvintes, amantes das Escrituras, amantes da Palavra de Deus, estamos aqui diante do livro aos Hebreus, Capítulo de número 11, versículo de número 37, que está escrito: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Diante aqui desta palavra, desses testemunhos que está aqui inserido no capítulo 11 de aos Hebreus, tido como a galeria dos heróis da fé, nós vemos aqui falando sobre as perseguições, sobre o que passaram os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Nós vemos aqui falando sobre que foram cerrados, E nós sabemos, amados irmãos, que segundo a história relata que o profeta Isaías, filho de Amós, que viveu ali no período 765 a.C., ali contemporâneo de Acás, de Jotão, do rei Ezequias, do rei Uzias. O profeta Isaías, entendido em visão de Deus, uma certa feita, Isaías estava diante o ímpio Manassés, que era filho do rei Ezequias, que passou a reinar em Jerusalém 55 anos de reinado. E esse homem, esse ímpio chamado de Manassés, ele passou a fazer o que era mal diante de Deus. Ele passou, amados ouvintes da palavra de Deus, a fazer coisas erradas diante do povo de Israel. Ele passou a adorar a imagem de escultura. Ele passou a levar o povo a não obedecer a palavra de Deus. E uma certa feita, Isaías teve uma visão, chegou a falar que viu Deus, e nesta visão ele chegou até a falar sobre Moisés, que Moisés chegou a dizer que ninguém jamais viu a Deus. E naquele momento, amados ouvintes da palavra de Deus, diante de Manassés, diante ali dos falsos profetas naquela época, diante Belcheira, quando Isaías começou a falar essas palavras que viu Deus, os ímpios ali se iraram contra o profeta Isaías, juntamente com Manassés, juntamente ali com os falsos profetas que estavam ali diante. O profeta Isaías mandaram aprender Isaías por causa que Isaías combatia a idolatria, que Isaías combatia o pecado daquela nação, o pecado daquele povo. O profeta Isaías, ele combatia. Ele chegou a chamar aquele povo de mentirosos. E quando Isaías começou a falar das visões de Deus, Manassés, com aqueles ímpios ali diante, o profeta Isaías, prendem Isaías, colocam ele dentro de uma árvore muito grande, e ali com uma serra muito grande, de serrar madeira, é mandado serrar
Isaías em duas partes. E ali, quando a serra estava entrando no corpo de Isaías, Isaías olhava para aqueles homens e dizia: vocês são amaldiçoados. Vocês e a casa de vocês são amaldiçoados, porque vocês não obedecem ao Deus poderoso. E quando a serra ia entrando ali no corpo de Isaías, ele glorificava a Deus, ele exaltava, ele ria até de alegria naquele momento que estava partindo. Que, amados irmãos amantes da palavra de Deus, quando Isaías, naquele momento, estava sendo cerrado no meio, diante os falsos profetas, diante Manassés, eles ouviram a verdade, eles ouviram a palavra de Deus na boca do profeta Isaías, que partiu segundo a história, cerrado pelo meio. Como nós lemos aqui no capítulo 11, versículo 37, foram apedrejados, cerrados, mas estão na glória do Deus eterno. Fique essa pequena reflexão para nós todos, e que Deus abençoe nossos amados irmãos ouvintes. Que Deus tenha misericórdia de todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.